sobre o tráfego. Outra peça que para mim é muito interessante, do ponto de vista de alguém que gere os serviços, é este broker. Vamos imaginar, este broker, no fundo, ele vai identificar, analisar e conhecer os nossos workloads, estejam eles em cloud, estejam eles on-prem. Vai-nos permitir coisas muito interessantes, porque ao dia de hoje, se temos os workloads espalhados, é difícil saber onde é que estão os dados, é difícil saber que dados estão, difícil saber onde é que eles são acedidos e criar políticas para isso. Com este tipo de broker, nós podemos, por exemplo, cumprir normas de compliance, que é um dos pontos que este tipo de broker nos permite fazer. Por exemplo, nós sabemos que, aqui na Europa, tudo o que sejam datasets que contêm dados pessoais têm que estar alojados em entidades que sejam GDPR compliant. Então, de repente, nós temos os nossos serviços espalhados por diferentes hypervisors na cloud, seja AWS, seja Azure, seja o que for. Como é que nós conseguimos garantir? Nós vamos ter que andar dados a dados a ver onde é que estão. Com um broker destes, nós conseguimos identificar e garantir que os nossos dados se encontram em locais compliant, por exemplo, com GDPR. Por exemplo, gestão de segurança da informação. Nós tendo os nossos workloads separados em hipervisores, em hyperscalers diferentes, ou mesmo em serviços diferentes, temos várias consolas, temos várias políticas de segurança. Com este broker, nós conseguimos definir políticas que são transversais aos nossos workloads e aos nossos datasets. Simplifica, como veem, simplifica muito o processo de gestão. Toda a parte de controle de acessos. Determinado dataset pode ser acedido em determinadas condições, com determinadas características, e este broker permite criar essas definições. Por exemplo, se calhar não faz sentido que determinado utilizador ou determinado serviço esteja a fazer uma call a determinada API fora do padrão. Com este broker, conseguimos ter uma visibilidade centralizada e agir perante essas ameaças. Segurança e controle. Mais uma vez, é importantíssimo garantir que temos um ponto único onde podemos aplicar as métricas de segurança, o controle do fluxo de informação, e o CASB fala de forma simples. E muito interessante, visibilidade, deixei por último propositadamente, porque isto, para alguém que gere serviços, é muito interessante. Nós, como sabemos, geralmente, os hyperscalers, a Amazon, a Azure, mais conhecidos, pagamos pelo que consumimos. E, rapidamente, conseguimos perder o controle sobre o que pagamos. De repente, chegamos ao fim do mês e temos uma surpresa, porque havia alguma coisa que estava mal configurada, ou porque havia serviços que estamos a pagá-los e não estamos a utilizar. Com esta visibilidade, nós conseguimos perceber os serviços que estão a ser usados, se existem configurações incorretas, e muitas vezes permite-nos poupar de forma acentuada no consumo desses serviços. ZTNA é uma peça básica de qualquer serviço SASE e é conhecida como a parte mais baixa do SASE, portanto, mais estrutural. Bastante simples este conceito e bastante simples de explicar e bastante complexo de aplicar. O conceito é muito simples. Nós temos os utilizadores, os endpoints, e temos os recursos onde eles querem aceder. E para aceder a esses recursos, não pode ser de forma tácita. Não podemos, por utilizador X ou utilizador Y, está autenticado, tem o device Z e por isso tem acesso. Não. Nós usamos aqui um conjunto de 3 pontos que devem ser validados para aceder a serviços. A identidade do utilizador, obviamente.
A postura de segurança do device, em termos de compliance, e por fim, critérios mais contextuais. Começando pela identidade. Multi-factor authentication, por exemplo. A autenticação com dados biométricos. Garantir que o utilizador que de facto se está a autenticar é mesmo ele. Não é alguém que comprometeu as credenciais ou não é alguém que está a fazer um impersonation. Existem vários providers de multi-factor authentication que se pode aplicar neste tipo de soluções. A postura de segurança do device. Pode-se criar um conjunto de normas de compliance e o device deve estar compliant com aquelas normas para cumprir este requisito. Por exemplo, ter o antivírus atualizado, ter os últimos patches do Windows instalados. Podemos utilizar uma série de critérios que queiramos utilizar. E, por fim, os critérios contextuais. E este aqui, para mim, até são os mais interessantes. É um bocadinho do que falávamos há pouco. Se calhar, não faz sentido eu, que hoje estou aqui em Braga, logo à noite aceder a partir da Rússia a uma plataforma que contém dados privilegiados. Se calhar, eu não costumo utilizar um device Apple, ou não costumo utilizar um device com cliente Linux para consumir determinados serviços. Portanto, estou aqui a fugir um bocadinho do padrão. Então, nós, com estes critérios, podemos aplicar tags ao utilizador, ao device, ao que for. Portanto, um conjunto de autenticações ou critérios bem-sucedidos dão-nos acesso aos serviços que nós queremos consumir. Isto, por exemplo, falava há pouco do VPN, que é uma chatice. Uma chatice por todos os lados, seja por parte do utilizador, porque é chato utilizar o VPN, seja pelo lado da organização, porque é chato gerir o VPN. Geralmente são portas de entrada, seja por vulnerabilidades, seja por... O SSL VPN é conhecido por ser uma manta de retalhos cheia de buracos. Portanto, e o IPsec, apesar de ser o IPsec VPN, apesar de ser um protocolo aberto e ser um bocadinho mais seguro por essa mesma razão, traz outros desafios e outras dificuldades. Podemos acabar com o VPN. Podemos acabar com o conceito de utilizadores em cloud, utilizadores locais, utilizadores em mobilidade, utilizadores híbridos. Não interessa. Os acessos são geridos com base em critérios e não em redes, em localizações. Portanto, neste momento, com estes componentes, já vimos aqui uma simplificação muito grande, seja para quem gera, seja para o utilizador, para quem consome os serviços. Um dos componentes também muito relevantes é exatamente a firewall, porque na verdade a firewall não morreu. Morreu no conceito em que a conhecíamos como centro da segurança de uma infraestrutura e de uma organização. E, por exemplo, temos aqui um exemplo muito básico de uma cloud firewall, onde nós vamos pôr os nossos serviços atrás da firewall e vamos gerir essa firewall aplicando regras. Esta firewall de cloud, dependendo da arquitetura, pode servir o nosso campus local ou podemos ter um ambiente híbrido. Mas este tipo de firewalls podem ser alimentadas pela inteligência das soluções que foram apresentadas aqui. Estas peças, funcionando como um todo, trazem-nos um conjunto de vantagens. Olhando agora de uma forma mais... Agora que sabemos o que é o SASE, que sabemos quais são os componentes, ou pelo menos alguns dos componentes que podem construir uma arquitetura SASE, vamos olhar agora para o mapa de uma arquitetura SASE, aqui o diagrama de um serviço, de uma organização que consuma os serviços no modelo SASE. Os nossos utilizadores não interessa onde estão. Os nossos utilizadores não só não têm que mudar a forma como acedem aos dados, como também não têm que se preocupar onde estão para aceder a esses dados. Temos toda a camada de SASE, e aqui acho que é interessante aqui perceber a divisão
entre o Secure Service Edge e a parte do acesso. Os componentes que falámos há pouco fazem parte do Secure Service Edge e eles trabalham como um todo e em conjunto para permitir que esta solução funcione e, no fundo, alimentam-se uns aos outros através da analítica, através de machine learning e, por fim, a conectividade que é onde assentam estas soluções. No fundo, há quem chame a este tipo de modelo SD Access, ou Software Defined Access, e é um bocado isso. Nós, por fim, temos a internet, ou o SD-WAN, que como um todo passa a ser muito dinâmico. Ou seja, o que vocês, se calhar, em viagem, consumiam num data center que estava muito longe de vocês, com um SWIG próximo de vocês, aumentaram a resiliência, aumentaram a qualidade de serviço. Um exemplo que é frequente para quem usa serviços Microsoft, os outages, eles têm, infelizmente, muitas vezes falhas em determinadas localizações. O Teams não funciona, o OneDrive não funciona, o SharePoint não funciona. Para quem está, se calhar, no Médio Oriente, para quem está nos Estados Unidos funciona, para quem está na Europa está mais ou menos. Com uma arquitetura destas, o nosso tráfego é encapsulado diretamente, entra diretamente num SWIG e depois é direcionado para onde o serviço apresenta a melhor qualidade de serviço ou onde funciona. Portanto, temos aqui uma facilidade em disponibilizar um serviço de qualidade e consistente ao utilizador. E depois, o que nós tínhamos espalhado, os dados que estavam em cloud, os dados que estavam em data center, depois já não sabemos se são aplicações ou se são serviços SaaS, estão todos no mesmo sítio. Não me interessa propriamente onde é que eles estão. Eu tenho um broker que vai fazer a analítica, tenho o tráfego todo encapsulado no SWIG. Simplifica-nos aqui bastante o conceito de gestão. Antes de terminar, falar aqui de alguns conceitos que são importantes para garantirmos que uma solução destas funcione. Gestão de identidades. Falámos aqui há pouco na questão de termos, no ambiente de TNA, termos que validar identidades. A gestão de identidades é importantíssima neste tipo de arquiteturas, porque cada vez mais o utilizador por si tem acesso a conteúdo. Portanto, gestão de acessos privilegiados, gestão de identidades, garantir que o colaborador que entra hoje tem acesso à informação que deve ter e se amanhã ou depois de amanhã esse colaborador sair, vai deixar de ter acesso à informação. E garantir também que se ele mudar de departamento, deixa de ter a informação deste departamento e passa a ter a daquele. E tudo o que diz respeito a Data Loss Prevention, que podemos fazer, por exemplo, com o CASB e até com o SWIG, garantir, por exemplo, que o colaborador não vai transferir dados confidenciais da organização para o seu OneDrive ou o seu Google Drive. Nós conseguimos fazer isto, nós encapsulando o tráfego todo no SWIG, ou o tráfego que circula entre os serviços cloud ser analisado e gerido por um broker, nós conseguimos fazer isso. Está concluída a palestra. Eu tentei não ser muito técnico, porque acho que também não era o objetivo. Perceber que este ambiente de SWIG é dinâmico, é uma vantagem para todas as partes. E se tiverem questões, terei todo o gosto em responder. Em que situação é que, em ambientes é que a antiga firewall, ainda
funcione ou que ainda está... A verdade é que em ambientes on-prem, portanto, ambientes locais, muitas vezes uma firewall de cloud não faz sentido. Vamos imaginar, pegando aqui na Universidade de Domingos, aqui neste campus, existe aqui um conjunto de serviços que assentam em LAN e não em WAN, cujas permissões têm que ser na mesma geridas. Por exemplo, enquanto nós, olhando aqui para SASE, estamos a falar de um conceito de rede suja, ou seja, by default as pessoas não têm acesso, portanto é pouco importante controlar os acessos ao nível da rede, portanto ao nível de Layer 3, a firewall continua a servir o propósito de rotear tráfego com ACLs, ou se for uma firewall Layer 7, rotear tráfego com Application Awareness ou até fazer IPS. A firewall não deixa de todo de ter um papel importante. Temos a facilidade de dimensionar a firewall que queremos para o propósito que queremos. Se calhar não faz sentido os nossos serviços em cloud consumirem a nossa firewall on-prem. E aqui, apesar de eu dizer que a firewall morreu, ela na verdade não morreu, continua a existir, mas deixou de ser o ponto central da arquitetura de segurança de uma organização. Olá, boa tarde. Aqui uma questão relativamente aos points of presence que mencionou quando estava a falar da configuração do SWIG. Eu não percebi muito bem porque tinha dado o exemplo de, por exemplo, temos o servidor em Munique, temos o cliente em Milão, ou seja, não faria sentido ter que rotear o tráfego todo para chegar aos dados e percorrer essa distância. Então os POPs funcionam como disse que estavam perto da entrada e saída de dados para ser mais fácil de gerir. E se tem uma cópia dos dados nesses pontos, como é que funciona? Não. O SWIG, por si, vamos dizer, em termos de dados, é uma appliance burra. Aquilo não tem, no SWIG, é um proxy. Agora, a vantagem que temos em ter estes POPs é que o nosso tráfego ingressa num backbone controlado por nós o mais rápido possível. Ou seja, vamos imaginar, eu estou, como dizias, em Milão, mas os meus dados vão ser consumidos, por exemplo, em Frankfurt. Até pode fazer sentido o meu tráfego entrar de imediato num POP em Itália e, se calhar, até ser consumido em Frankfurt ou não. Mas isso eu já controlo. O que eu quero é que o tráfego do utilizador ao serviço e do serviço ao utilizador esteja sob o meu controle o mais tempo possível. Então, se eu tiver um POP junto ao utilizador, conseguimos que esse tráfego entre rapidamente no backbone controlado, gerimos qualidade de serviço, gerimos métricas, gerimos segurança, encriptamos tráfego. Serviços que disponibilizem SWIG, ao dia de hoje, conseguem com facilidade, seja utilizando os hyperscalers, os Amazons e os Azures, seja utilizando infraestrutura própria, conseguem aprovisionar POPs, muitas das vezes em menos de 2 horas, e com base em critérios. Vamos imaginar que os utilizadores que estão a consumir o serviço no POP que está a servir Itália estão a encontrar dificuldades porque este POP que está no Amazon está com dificuldades. Se conseguem aprovisionar um POP em Azure rapidamente e começar a entregar serviço. E este dinamismo permite-nos controlar a experiência de utilização de serviços que, ao dia de hoje, são cada vez mais time sensitive e mais críticos para a produtividade da organização. Boa tarde. Poderia aprofundar quais são os desafios enfrentados ao implementar uma estratégia de segurança cibernética sem um foco central em firewalls? Sim, acho que é uma excelente pergunta e são muitos. Primeiro, e falando aqui numa perspectiva mais para Portugal, onde, salvo erro, 95% das empresas são SMB, são empresas pequenas, isto é caro. Não se enganem. Uma solução de SASE é cara. É cara porque tem muitos componentes, é cara porque tem arquiteturas complexas, é cara porque é difícil de gerir.
Mas é mais fácil de gerir e mais segura do que uma arquitetura on-prem. Porquê? Primeiro, se as peças falarem umas com as outras, e esse é o interesse de existir o conceito de SASE e as peças não estarem sozinhas, porque vocês podem pegar num SWIG e implementá-lo. Vocês podem pegar numa firewall, nem precisa ser as a service, vocês podem ter a firewall local, são peças sozinhas. Integrá-las neste conceito de SASE faz com que elas falem umas com as outras. E é a ideia de existir este paradigma. Mas há trabalho. Por exemplo, configurar um ambiente para DLP, Data Loss Prevention. É um trabalho que não acaba. Não se configura hoje e está feito. Nós vamos configurar isto para toda a nossa vida. Partes ETNA. Todos os critérios de acesso do utilizador aos serviços vão estar dependentes dos serviços a que esses utilizadores querem aceder e vão ser dinâmicas. Porque se a organização for dinâmica, a configuração que hoje aplicamos, amanhã tem que ser revista. Existe um trabalho em manter esta arquitetura a funcionar. E depois, existe a necessidade de... Como veem, é um conceito que consegue ser um bocado técnico e afasta-se um bocadinho do fundo, dos níveis mais altos da organização. Portanto, ter que explicar a uma direção que vai ser preciso fazer este investimento, vai ser preciso alterar a estrutura básica com que as tecnologias de informação da empresa trabalham. Vai haver uma alteração na forma como os utilizadores trabalham. Eu, para aceder à minha informação, tenho que estar autenticado com múltiplos fatores de autenticação, de forma obrigatória. Os utilizadores não estão habituados a funcionar assim. Eu tenho que ter o meu antivírus atualizado. Eu tenho que ter o patch do Windows feito. Eu não posso andar a fazer remind me later. Não, eu tenho que fazer esta atualização. Este tipo de conceito é um desafio. Ao dia de hoje, nas organizações, continua a existir o conceito de que existe um responsável de cibersegurança, que é o guardião que vai lá com as armas e que nos protege dos atacantes. Não é verdade. Não existe um responsável. Somos todos responsáveis. Porque o elo mais fraco, a pessoa que for comprometida, o dispositivo que vai ser comprometido, vai comprometer toda a organização. E como eu falava há pouco, os atacantes já não vão bater à porta. Porque está blindado. Nós sabemos que as firewalls Layer 7 que existem hoje não vão entrar. Ok, vão haver uns Zero Days e alguns State-Sponsored hacks que têm mais algumas capacidades e tudo mais, mas a verdade é que não vão entrar por aí. E os ataques vão ser nas pessoas, são na vulnerabilidade inerente a todos nós. E o SASE não é um conjunto de produtos. É um conceito diferente, uma abordagem diferente à cibersegurança e que exige alteração de mentalidade por parte dos utilizadores. Para mim, respondendo mais especificamente à pergunta, para mim, esse é o principal desafio. É os utilizadores perceberem que eles têm eles são um ponto-chave e têm a responsabilidade de garantir a segurança dos dados da organização. O senhor disse no início da palestra que o motivo dos principais ataques recentes não era ataques diretos à firewall, mas comprometer as credenciais com acessos privilegiados. A minha pergunta seria, qual é que é a maneira mais comum disso acontecer? Olha, de facto, as pessoas são a vulnerabilidade. E os agentes maliciosos sabem disto. Por exemplo, acho que é de conhecimento público o que aconteceu no grupo imprensa, portanto, não há problema nenhum em falar nesse caso em específico. O que é que eles fizeram? Através do que se chama Open Source Intelligence, o LinkedIn, o Facebook, o que for, conseguiu-se perceber que determinado utilizador, ou determinada pessoa, perdão, tinha determinada responsabilidade dentro da empresa.
sabemos que o João Carlos é responsável pelos sistemas de VPN, por exemplo, do grupo empresa. E, por exemplo, pelos job adverts que existem para o grupo empresa, percebemos que eles utilizam tecnologia A, tecnologia B, tecnologia C. Só aqui nós conseguimos perceber quem é a pessoa responsável, conseguimos perceber qual é a tecnologia. Isto não há hack nenhum. Estou a ver o LinkedIn, estou a ver o Facebook. E se calhar consigo perceber que, porque essa pessoa se registou num fórum que foi vítima de um ciberataque, ele até já se esqueceu que se registrou naquele fórum. Mas aquilo foi vítima de um ciberataque há uns anos, já sei o número de telemóvel dele. Então sei o nome, sei o número de telemóvel, sei a tecnologia que a empresa usa. Então agora é pegar nestas informações e jogar com elas a nosso favor. Então, estava protegido, o acesso estava protegido por Multi-Factor Authentication. Havia alarmística. Portanto, estamos a falar do grupo empresa, um dos maiores grupos de mídia em Portugal, porque eles não andavam a dormir na forma. Os agentes maliciosos perceberam que durante a noite, em princípio, era o tempo de resposta era mais lento. Perceberam que podiam ludibriar o Multi-Factor Authentication através de clonagem do cartão SIM. E assim o fizeram. Então, é muito simples. Essa pessoa reutilizou uma password que tinha havido leak, não sei, imagina, no tal fórum que foi pirateado. Reutilizou a password. Portanto, já temos a password. Já temos o número de telemóvel. Já temos um cartão SIM, onde registamos esse número. E também não é um hack. Eu estou a dizer clonagem de SIM, na verdade não é clonagem de SIM. Tu vais à Vodafone e dizes, olha, o meu número de contribuinte é este, o meu nome é este, eu perdi o meu cartão SIM, preciso agora de uma segunda via. E apesar de eles andarem a apertar nesse processo, continua a ser relativamente simples ter uma segunda via. Portanto, até agora eu não estou a utilizar nenhum conhecimento técnico. Estou a basear-me em Open Source Intelligence e Engenharia Social. Só. Tendo estes elementos, password, elemento de múltiplo fator de autenticação, está feito. Entramos. Primeira coisa, garantir que existe permanência, ou seja, que o utilizador não vai conseguir alterar a password, não vai conseguir pôr fora dos sistemas. Depois, garantir a permanência. É uma maravilha. Faço o Intelligence Gathering, conheço a rede, conheço a infraestrutura, procuro os backups, onde é que eles têm os backups, garantir que eles, depois de eu lhes pôr o ransomware, não vão conseguir fazer restore, eu quero é que eles me paguem. Né? Garantir que os backups não dá para utilizar. Garantir que tenho acesso à infraestrutura crítica. Garantir que tenho permanência, porque se eles me apanharem nesta máquina, eu tenho outra que me vai permitir aceder à infraestrutura. Tendo isto pronto, lanço o ataque. Este é o fluxo geral do tipo de ataques. Eu estou a apresentar isto como se fosse apenas uma pessoa, como se fosse eu a fazê-lo, mas não é. Geralmente temos as pessoas que comprometem o acesso, vendem, vão à dark web, a fóruns, vendem esse acesso. Temos as pessoas, os grupos que garantem o acesso permanente. Temos os grupos que fazem intelligence gathering. E, por fim, temos os grupos que aplicam malware. E depois vão sendo vendidas, conforme o processo vai avançando, vão sendo vendidos os acessos, vão sendo vendidas as credenciais, de grupo em grupo, até o último grupo, que é quem lida com o cliente, ou seja, quem aplica o ransomware e diz agora, paga-me. E estamos a falar, mais uma vez, de um grupo que tinha e tem muitas peças de segurança. É o mais fraco, utilizadores. Este tipo de paradigma de SASE vai definir que não existe utilizadores seguros, não existem redes seguras, não existem aprovações tácitas. Temos que cumprir critérios dinâmicos, para termos acesso a serviços. Sim, eu também queria perguntar como é que o broker e o SWIG impedem os colaboradores da empresa de transferirem os dados. É uma ótima pergunta.
O que acontece com o Swig é que todo o tráfego que passa, seja para onde for, ele vai passar para a internet pública, para a private cloud, todo o tráfego que é gerado, seja num branch, seja no endpoint, seja no nosso data center, é encapsulado e vai passar num ambiente Swig. Então, temos visibilidade do tráfego e podemos ter controle sobre esse tráfego, porque o tráfego é desmontado e remontado dentro do Swig. Há aqui uma Deep Inspection. Temos aqui o sandboxing, que nos permite identificar ameaças não conhecidas, por exemplo. Toda a parte de Traffic Inspection. Portanto, nós estamos a conhecer o tráfego e a conseguir identificar esse tráfego. E depois é muito simples, porque a inteligência por trás do Swig sabe que o caminho para fazer upload para um OneDrive é este. Este dataset, segundo as políticas que eu tenho, não deve ir para o Google Drive do utilizador. E o processo é muito simples. Num device que fale para o mundo através de um Swig, tu abres o teu Google Drive, carregas a tabela de salários, o Excel com os saláriozinhos todos da empresa, faz upload e aquilo vai falhar o upload. É bastante simples no que diz respeito ao processo de impedir a filtração dos dados. Mais uma vez, o DLP é, em todo este ambiente, o DLP é o mais difícil porque é um compromisso para a vida. Porque o que hoje são dados normais, amanhã são dados confidenciais, etc, etc. Portanto, gerir o DLP é para a vida. Mas é assim que estas peças impedem a exfiltração. Por outro lado, com o CASB, estamos a falar um bocadinho menos no conceito de fluxo utilizador-dados, mas no fluxo de dados, infraestrutura ou diferentes fontes de dados, estas mesmas políticas podem ser aplicadas aos serviços e não aos utilizadores. Eu, por uma configuração incorreta, eu posso me ter enganado e, de repente, estou a entregar no meu bucket Azure os dados salariais da minha empresa. E, por exemplo, muito recentemente, existiu um hack aos serviços 365 da Microsoft, que nasceu num ambiente de teste da própria Microsoft. Estamos a falar da Microsoft, não é só o maior hyperscaler do mundo e uma das maiores empresas do mundo. E o que é que aconteceu? Eles tinham um bucket, não é um bucket, é um blob Azure, mal configurado. Então os hackers, qualquer pessoa teria acesso ao bucket Azure através de pesquisar no Shodan os buckets Azure que estão abertos, ou neste caso os blobs AWS, os blobs Azure, acederam lá, viram a informação e consumiram. Este tipo de brokers permite-nos ter essa noção, essa visão holística das configurações e perceber que, eu não devo mover para um blob Azure ou um bucket AWS aberto os dados salariais da minha empresa. Isto não faz sentido. Pronto. Este broker vai fazer essa política de DLP. Vai dizer, não, os dados ali não podem residir. Seja de forma automática, seja através de alertas. Depois existem muitas possibilidades. Olá, boa tarde. O senhor esteve a explicar basicamente o SaaS, além de ser várias propostas de software e hardware, também é de atitudes dos utilizadores. E acho que, vamos ser sinceros, o maior problema é a questão humana, porque máquinas raramente mesmo falham sem intervenção humana. Verdade. A questão é, já esteve a apresentar esse ponto, é o mais fraco é o fator humano, e a questão é que aqui estão presentes são técnicos. A maioria das pessoas que são um elo fraco não têm formação. Eu acho que é uma pena, não sei se o SaaS está incluído, não deviam pelo menos ter algum protocolo para ensinar as pessoas que não têm essa literacia de forma mais simples, para pelo menos os erros mais básicos não cometerem? Isso é uma excelente pergunta. Eu estava aqui a deitar o olho ao meu responsável de cibersegurança, porque foi uma das lutas dele. Está aqui, na primeira fila. É essencial. É um ponto-chave. Existem, ao dia de hoje, empresas
como por exemplo a KnowBe4. A KnowBe4 é mais conhecida, isso é capaz de ser das melhores na minha perspectiva, e isso é essencial. Isso que referes é essencial. Formação, nós estamos aqui a olhar para uma infraestrutura de rede, mas não é isto, uma infraestrutura de serviços, se quisermos, não é isto. A cibersegurança não é só estas ferramentas, é munir o utilizador de conhecimento. Por exemplo, como é que nós fazemos muito frequentemente? Fazemos ataques de phishing. Ataques de phishing direcionados, por exemplo, se calhar domingo de manhã, domingo por volta das 11 horas, é uma boa altura, 10, 11 horas é uma boa altura para enviar um ataque de phishing, onde vamos dizer ao utilizador que a conta de Netflix dele foi comprometida, ou até que tem um voucher no Booking para gastar. O utilizador vai pegar no telemóvel, ainda está meio a dormir. Pá, isto faz sentido. Vai carregar lá e vai fazer login. Parte de nós, organização, ensinar aos utilizadores como é que eles devem ter uma postura segura no ciberespaço. Seja no trabalho, ou seja na vida pessoal. Também estas mensagens que toda a gente recebe. A sua encomenda não foi entregue, clica aqui para ver porque é que não foi entregue, ou a sua password do Montepio expirou, meta aqui a sua password para ver se está boa ou não. É o que eu costumo dizer, eu já disse várias vezes a várias pessoas a minha password e toda a gente diz que a minha password é boa, mas eu sou atacado na mesma. Ou seja, nós temos que nós, quando digo nós, a organização, é da responsabilidade da organização garantir que os colaboradores estão aware do que é preciso ser feito. Claro que isto é chato, ninguém quer sentar-se atrás do computador, ler um Excel, ou, perdão, ler um PowerPoint ou ler um PDF, dizer, não cliques aqui, não cliques ali. Então, ao dia de hoje, o que se faz, seja estes ataques de phishing, seja campanhas de formação, faz-se o gamification, onde tentamos, por exemplo, fugir do hacker, identificando onde é que ele vem, percebendo que o endereço de origem de um e-mail é importante, que o URL é fidedigno. É muito importante. Agora, por exemplo, claro que a tecnologia ajuda-nos. Que no domingo de manhã me disseram que eu tinha um voucher no Booking, eu estou no meu telemóvel, não consigo ver os links, só clicando é que aquilo abre alguma coisa. Mas temos o URL filtering, está aqui, URL filtering, pode não ser no Swig necessariamente, mas pode ser no nosso ambiente de cloud, que vai encapsular os links e perceber que aquele link é um link malicioso. Mas, sim, os utilizadores são o ponto mais fraco e a formação dos utilizadores é tão ou mais importante do que qualquer infraestrutura que possamos ter por trás. Portanto, foi uma excelente pergunta, sem dúvida. Só tenho mais uma pergunta. Já ouviu falar do Rate Forums? Posso dar o contexto ou o senhor dá? Ok. Para quem não sabe, o Rate Forums era um website de rates. Era constituído por maioria por um grupo de hackers, anónimo, e era gerido por um português, que era o Diogo Santo Coelhos, que inclusive acho que estudava em Barcelos, não me recordo exatamente. E não vou dizer muito recentemente, mas recentemente o site foi abatido, ele foi preso, inclusive. Mas eu estou a fazer essa pergunta porque esse tipo de pessoas que são capazes, que começam desde muito jovens, porque ele começou a fazer rates desde os 13 e continuou, nunca mais, só mais tarde é que foi apanhado, foi preso, foi para os Estados Unidos, depois conseguiu-se safar, mas também temos outros casos como Rui Pinto, Tomás Pedroso. E estas pessoas que realmente sabem os problemas normalmente vão para a prisão, porque para fazerem a sua atividade de forma legal, às vezes não o conseguem. E o nosso governo e outras entidades, não sei especificamente, deveriam se adaptar para receber essas pessoas, deixá-los experimentar e nem sequer financiar. Se conseguirem, ótimo, mas
darem um pouco das leis, darem imunidade a fazer esses atos, se estarem de acordo connosco, com o Estado, neste caso. É de facto um ponto muito interessante. O que tem vindo a acontecer é a criação de bug bounty programs e de metodologias de responsible disclosure de vulnerabilidades. Existem inclusivamente entidades que permitem fazer a ponte entre as organizações e os podemos chamar-lhes auditores de segurança ou o que quisermos chamar. Isso cada vez se vê mais, que é as pessoas perceberem que podem, a partir daquela vulnerabilidade que descobriram, podem, fazendo um disclosure responsável dessa vulnerabilidade, receber um pagamento por isso. Só que existe um problema, que é ganha-se mais dinheiro a vender as credenciais, vender os dados e fazer um ataque de ransomware do que se ganha a fazer o responsible disclosure. E depois há outros problemas. Falaste nos Estados Unidos. Isso é um dos problemas, que é... E é por isso que surgiram estas organizações que fazem aqui a ponte deste responsible disclosure. Acontece, e já aconteceu várias vezes e continua a acontecer, haver um responsible disclosure, alguém chegar junto a uma organização e dizer: descobri aqui a vossa vulnerabilidade, uma vulnerabilidade crítica nos vossos sistemas, e o que a organização faz é fazer queixa à polícia, e vai lá o FBI, ou vai lá a entidade que for, diz: fizeste aqui o acesso indevido, vais preso. Há aqui, de facto, mentalidades que têm que mudar. Agora, é claro que enquanto o dinheiro for mais do lado do lado malicioso, do red teaming, vai haver gente. E depois os state-sponsored hacks, que são, ao dia de hoje, os maiores ataques e mais elaborados. Existe, por exemplo, uma empresa israelita, até foi falado há uns anos atrás, quando havia um iPhone de um shooter nos Estados Unidos, aqueles que matam uma série de gente, e o FBI não conseguia aceder ao telefone, lá um iPhone, e contratou lá o serviço dessa empresa, o software dessa empresa para aceder aos iPhone, lá o iPhone. E estamos a falar de uma empresa israelita que vende rootkits e zero days aos Estados, aos governos, para eles espiarem os seus próprios cidadãos. Portanto, num mundo ideal, sim, faria sentido. Infelizmente, não é o caminho que se vê isso acontecer. Não. Inclusivamente, muita dessa gente vai sendo repescada para programas de state hacking. Portanto, não. Ok. Mais alguma questão? Ok, boa tarde. Não sei quem é que está a falar aqui. Desculpa. Numa filosofia Zero Trust, claramente está, como disse, está a beneficiar e a assegurar que o elo mais fraco consegue não estragar a organização. No entanto, um utilizador mais experiente, técnico, à partida vai estar a usar Tor, vai estar a usar certas táticas OPSEC e outra password managers, essas coisas. Não será que esses utilizadores não serão prejudicados por coisas como a verificação de antivírus e da a segurança individual, nomeadamente os proxies e assim, para poder aceder aos dados que deveria ter acesso, de forma a que o utilizador mais fraco consiga também ter. O que nós temos, de facto, que criar um baseline de políticas para os utilizadores consumirem dados. A partir desse momento, os utilizadores têm que embarcar nas políticas que forem definidas. Nós não podemos ter um utilizador a consumir dados
corporate num proxy privado, num serviço de VPN, do NordVPN. Não. Tem que ser controlado pela organização e o utilizador tem que cumprir essas normas. Claro que há utilizadores que, e esse é um desafio, por isso é que há bocado, quando a colega ali perguntava quais eram os desafios deste tipo de implementações, é a mudança no modo de trabalho, que para alguns utilizadores tem mais impacto, para outros utilizadores tem menos. Mas a organização tem que estar clara, quando decide que o caminho é este, tem que ser claro para a organização que vai haver uma alteração comportamental que vai ser exigida aos utilizadores. Isso, por exemplo, direitos de administrador nas máquinas locais não dá. E há utilizadores que vão, pelo género de trabalho que fazem, vão ter mais dificuldade em trabalhar. Se calhar o software developer vai ter mais dificuldade em trabalhar do que a senhora da contabilidade. Verdade. Mas tem que existir um baseline de segurança, porque depois tem que se pesar. A questão é, nós quando estamos a tentar criar um baseline seguro para a organização, temos que pesar o quão intrusivos somos, ou o quão dificultamos, entre aspas, o trabalho da organização e o quão seguros queremos estar. Eu já vi organizações que exigiam, para aceder ao e-mail, ligar por VPN. Quer dizer, é impraticável, mas pronto, exigiam que assim fosse. E o baseline foi esse, foi o que a organização decidiu. E há gente que saía prejudicado. E, por outro lado, a organização poderia ou não estar mais segura. Portanto, sim, exige esforço por parte dos colaboradores, esforço por parte da organização e a definição clara de uma baseline onde todos têm que cumprir. Mais fácil para uns, mais difícil para outros, mas têm que cumprir. Pronto. Não temos tempo para mais questões, vamos terminar então assim. Obrigado, Adelino. Aqueles que quiserem falar com o Adelino depois da palestra, Eu estou aqui, depois vou ali, ou lá fora, Exatamente. os restantes podem ficar. Temos a seguir a palestra do Alexi. Obrigado.